Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Controverso, o seu lugar de games, tecnologia e poderosas magias. Hoje vamos falar sobre os melhores games de 2022. Não somente eu, mas aqui ao meu lado, Alessandro Jacaúna, meu bom e velho amigo Jack. E aí, Jack, tudo bem? Fala, Alex, tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho desses jogos aí que deram o que falar, como diriam os antigos. Exatamente. Bom, antes, né, aquele velho pedido para que vocês curtam este vídeo, compartilhem o canal, isso ajuda muita gente aqui do Ultraverso a levar um conteúdo bem bacana até vocês. E também aproveito para, né, convido vocês a aí nos comentários o game aí que a gente não falou. Na verdade, nós vamos falar, né, Jack? Nós vamos, pra não ficar um vídeo muito grande, nós vamos falar dos indicados para o Game of the Year desse ano, né? São 6 games, 6 títulos, mas fica aí free para vocês. Olhem um pouquinho. Cara, esse game aqui, para mim, merecia estar pelo menos entre os indicados, ou né, merecia ter levado o grande prêmio. E aí depois a gente troca uma ideia aí nos comentários. Beleza? Bom, Jack, vamos aí começar. Né? Primeiro de tudo, né, antes de falar dos 3 títulos, você acha que foi justo as indicações? Primeiro de tudo. Sim, acho que esse ano não teve tanto lançamento, tanto jogo bom, mas teve os lançamentos, né? Que foram Elden Ring e God of War. A gente sabia que durante todo. Eles tiveram várias indicações e que eles iam ganhar as maiorias dos prêmios, né? Só não sabia. Antes a gente sempre ficava um pouquinho na dúvida quem ia ganhar o GOT, né? Entre os dois maiores, né? Mas acho que sim, acho que. Eu surpreendi um pouco com o Stray no jogo do ano, mas acho que sim, mereceram, sim. Acho que são jogos bons. Vamos começar aí falando Xenoblade Chronicles 3, que gera uma tриlogia esperada de Chronicles, né? É um game para Nintendo, então é mais reservado, então nem todo mundo tem acesso, né? Teve acesso. Mas é aquele RPGzão japonês, né? Que é mais para aquele fã raiz, assim, gosta desse tipo de jogo. Não é tão comum o pessoal curtir tanto esse jogo, ainda mais interessante eles colocarem vamos colocarem para jogo, né? Colocarem para Não, pode mandar esses trocadilhos infames sem problema, né? Então. Tranquilo, tá liberado, tá liberadaço. Ah, que bom. Entendeu? Eu tava tenso aqui, falei, cara, o que eu quero fazer? Não, falar, manda. Pode mandar. Trocadilho infame a gente tá aceitando. Mas esses jogos, eles são realmente bem nichados. Eu diria até que o Elden Ring também era, mas hoje em dia parece que não tanto. Mas tanto nichado por ser Nintendo, quanto pelo RPG japonês, né? Que não faz mais sucesso lá na Terra do Sol Nascente, né? E também porque Xeno, né, a franquia, né, Xenoblade, ela é maior, né? Então aí tem essa parte da Chronicles, que é uma franquia meio que dentro da franquia. E ela, né, jogou o mundo aberto, que deixou, né, quem já era fã, deixou maluco. É um jogo bonito, como os jogos da Nintendo costumam ser, né? A Nintendo ela tem para mim essa premissa de, cara, os jogos dela são duas coisas, né? Jogos para família, jogos bonitos. Não é à toa aí que Zelda Zelda dessa nova geração, né? Breath of Wild, enfim, é um jogo, cara, eu acho fantástico. E assim, aquela. Ele tem uma arte diferente, né? É um gráfico bem bacana com uma arte própria. Eu curto bastante. E Xenoblade tem um pouco disso que eu tô falando. Então eu acho que assim, por todos pelo conjunto da obra, eu também acho que merece. E, né, a gente não pode esquecer, por mais que o Game of the Year acaba sendo
sei se vale a pena falar isso, mas acaba sendo uma coisa meio mais ocidental, digamos assim. Sim. Mas, cara, o mercado oriental, o mercado principalmente japonês, é gigante, cara, né? É gigantesco. E aí você não pode também deixar muito de fora, né? É o que eu acho. Então, Xenoblade aí, Chronicles 3, Merecido tá lá, né? aquilo também, né? Sabia que foi porque tinha que ter mais uma indicação ali. Mas a galera sabe que no final das contas, né? Não ia vencer. Isso é verdade. A chance Mas, era pequena. mas é um game que vale. Acho que vale a pena a galera dar uma conferida. Quem tem, né? Claro. Porque é aquilo também, né? Ele tá para o Switch. E aí, cara, você acaba tendo um pouco. Né, claro, para quem só tem um console Switch, acaba tendo um pouco de limitação. Esse Xenoblade, fatalmente, é um jogo que você vai curtir. Né? Ou, quer dizer, você vai jogar. Né? E curtir também. Vai curtir claro, também Xenoblade, né? Dá uma chance, né? Dá uma chance para Xenoblade, né? Aí a gente tem Stray, que foi um game assim que, cara, ele entrou, se eu não me engano, na PSN. E aí deu uma explodida. Mas é muito interessante, porque ele é praticamente né, você vive uma vida de um gato. De um gato, é quase que um simulador. Tem tipo aquele simulador do bode, é o Goats, né? Mas esse aí é um outro tipo de simulação, né? Esse também tem. Olha só, eu achei interessante ter entrado na lista. Foi um jogo que realmente chamou atenção. Normalmente um jogo indie. Ano passado ganhou o jogo indie, né? Que foi It Takes Two, né? Mas não é normal você ver um jogo indie assim, chamar tanta atenção assim para entrar como jogo do ano, né? E acho que como ele explodiu, as pessoas começaram a compartilhar, ficou famoso, o pessoal jogou mesmo, tudo mais, mesmo o jogo sendo um pouquinho mais curto. Ele tem uma pegada diferente, ele tem uma ideia diferente, então isso chamou a atenção do público, né? E por causa disso ele até ganhou o jogo indie, né? Na categoria indie, né? E acho que sim, vale a pena estar aí. Eu tinha quase certeza que não ia ganhar, mas não foi tão potente assim quanto o It Takes Two, né? E quanto o Hades teria ganhado. Se não me engano, o Hades não ganhou o GOT, né? Foi outro jogo, acho que foi o Hades concorreu. O Hades, ele ganhou como indie, também. Né? Ele, na verdade, o Hades, cara, se eu não me engano, ele perdeu para não. Ele perdeu pro The Last of Us, Parte acho que 2. Acho que foi The Last of Us. Acho que foi The Last of Us. Entendeu? E ganhou outro como jogo indie. Mas ele teve uma outra premiação. Claro, não dentro do The Game Awards. Ele foi uma outra. Enfim, uma outra frente, uma outra instituição, né? Uma outra. Lembro, que ele levou como melhor jogo do ano. Lembrei. Os jogos indies eles estão aparecendo bem aí. Eu acho legal estarem se mostrando que você vê que não aquele negócio de jogar dinheiro no jogo vai fazer ele ser o melhor, né? Um jogo bem trabalhado, bem inteligente. Acho que é legal dar essa visibilidade pro pessoal que está começando, né? Porque eu também. Mas não começando, assim, né? Tô com jogos menores, né? Começando outra coisa. Assim, o que eu sempre falo, assim, o jogo tem que ser divertido, cara. Ele não adianta você, né? Você pega gráfico, trilha, jogabilidade e por aí vai. Aí começam a encaixar outros quesitos também que eu acho que são importantes, como imersão, beleza. Mas, na verdade, tem que te divertir, né? Às vezes você tem um jogo muito bonito, uma coisa, e, cara, é um jogo muito difícil, ou né, o nível de dificuldade ali não bate, e aí acaba você. Né, enfim, é um jogo bonito e tal, mas que não tem não pega, né? Não pega, né? O Death Stranding, que ele é meio cansativo, né? Mas ele é bem bonito e é uma história muito legal, né?
O Death Stranding, as pessoas falam isso, né? Uhum. Tem até tem uma galera que fala assim, não, Death Stranding, cara, você tem que jogar um jogo que, assim, depois de, sei lá, 4 horas de jogo, aí você, porra, fica legal pra caramba. Uhum. Não, que Quando é eu uma jogo mentira, é ele é pouca legal. coisa. É um jogo Uhum. bacana. Mas você vê, por exemplo, esse próprio cenário de Stray que a gente está vendo, é um cenário, Uhum. né, que enche os olhos, né, podemos dizer assim. Você vê que o estúdio prestou atenção nos detalhes e tentou entregar uma Uhum, coisa que te dá, como você falou, a imersão é importante, não é só você colocar umas paredes, uns muros ali com uma portinha que fica legal. Tem que ter essa. Você tem que sentir que está num local novo aí, como um futurista, né? Você uhum. tem que se perceber ali, ver um detalhezinho, ver coisa. Até porque o gato tem muita brincadeira no jogo mesmo, que você fica empurrando latinha para derrubar as paradas, coisas assim. É a Uhum. própria brincadeira do gato, então esses detalhes de. Exatamente. É como se você fosse. Uhum. Como fosse, não. Você é o gato e É, faz coisas, faz gatices, né? isso aí. É. Em breve estão fazendo Uhum. selfie para rede social, né? Pô, já tem vários perfis só de gatos. Uhum. Mas é um jogo interessante de jogar, né? Como, Uhum. né? A gente está falando aqui sobre imersão. Stray, eu acho que ele é bem a palavra, né? Uhum. Forte Isso. desse game é imersão. Uhum. Só lembrando, Jack, só para a gente, né, dar os devidos créditos, o Xenoblade Chronicles ele é um jogo para Nintendo Switch, Uhum. desenvolvido pelos estúdios da Monolith Soft. Né? Já Stray, saiu para PlayStation, né, 4 e 5, Uhum. PC e é da Blue 12 Studio. Só para a Tá gente dar aqui sabendo os. legal, tu aí. Se Né? não tiver uma colinha aqui, eu não sei. Não, mas aí eu também tenho cola aqui, tenho stick para ir para tudo que é lado. Entendeu? Entendi. Uma coisa que me chama atenção é Hum, que no jogo do ano esse ano, né, os indicados, tem um jogo do gato e tem um jogo do rato, né? exatamente. Eu Exatamente. não tinha me ligado nisso antes. A Plague Tale Hacking Putz, é. ficou grandão agora, hein? Agora, é porque eu tenho essa mania. É Ah, porque, como você mandou muito bem, fiquei com inveja. Ficou entendi. sumir. Entendi. A Plague Tale Hacking tá aí. O jogo Uhum. do rato, O como jogo do você rato. bem. É um ratinho só? São dois ratinhos? São quantos Não, ratos? cara, é praticamente quem conhece aí o A franquia, né? flautista, né? É o flautista, flautista. É flautista. É o flautista Como é que é o cantado, nome da flautista de história? Hamlet, né? Tem Ah, é? a história. Não, a história, se eu não me engano, a cidade tá uma Uhum. praga de ratos. E aí um cara vai lá, o flautista, Uhum. e fala: olha, meu irmão, eu consigo botar esses ratos aí para fora. Uhum. Aí os caras, portanto, né, tantos pesos em ouro, né? Uma Uhum. parada medieval dos Vai contos de levar fadas. embora. E aí ele faz isso, ele toca na flauta lá, manda Uhum. sei lá, um chorinho na flauta, né? Um Uhum. brasileirinho. Show. E aí os ratos vão acompanhando ele, se eu não me engano, joga no rio. Ele Uhum. faz os ratos caírem no rio e se afoga. E aí não é na história, mas acredito eu que ele acaba com o reservatório de água pura da cidade também, joga os ratos Uhum. tudo lá, mas tudo bem. E aí, quando ele vai receber o pagamento, ele é enganado. E aí ele faz com criança, ele toca uma outra música, mais um Uhum. heavy metal, né? Manda um sertanejo universitário, e aí as crianças acompanham ele, né? Manda um xuxa só para baixinhos, Uhum. e, é, e aí as crianças acompanham, tem um desenrolar, enfim. Mas é Essa é uma basicamente sobre. história, É. uma E a história Black T é sobre clássica. o quê? Hacking. A Plague Tale é sobre a Plague, né? Que chama Praga em português, né? Que é essa tradução simultânea aqui, né? Você é cultura pura. Você é Não cultura é? pura. Então. A Plague Tale é a Praga, Tale é o Tails do Sonic, então tem isso aí, São ratos de duas caudas que rato voam. de duas caudas. Mas esse jogo aí ele tem a continuação do Plague Tale Innocence, né? Que surpreendeu também. Ele tá, acho que também lá no grupo de jogos indies, se não me engano. Ele tem uma dinâmica bem interessante
Eu joguei o primeiro, né? E eu achei interessante essa parte de você jogar com um personagem mais fraca, assim, num jogo medieval, assim, mais por dentro das cidades, uma coisa não tão grandiosa. O jogo depois fica grandioso porque você tá controlando ali, você joga junto com aqueles ratos ali, você tem que controlar se vai para lá, vai para cá. Tem várias quebra-cabeças, mas ele surpreendeu também, eu acho, até a mim também que joguei. E também aquele negócio, a técnica de fazer esse tipo de jogo também não é uma coisa fácil, porque é muita coisa para o computador conseguir ali colocar na tela, né? Então, a equipe que fez, né, a desenvolvedora, tem que ter uma inteligência ali por trás para poder conseguir trazer isso, a ideia pro real e fazer com que isso funcione. No Hacking, o jogo ele não rodou tão bem assim quanto o primeiro, ele ficou um pouco pesadinho, então teve assim, alguns problemas com isso, né? Mas eu acho que é um jogo muito interessante, tem uma história bem. Uma história boa, você acompanha a história, você quer entender e tudo mais. E acho que a ambientação dele tá muito bom, sem contar que os gráficos estão muito maneiros. O primeiro já era muito bom, o segundo estão excelentes. Foi. Tem o modo co-op também é bacana, né? Ali você você joga com a Amicia, né? Que é a menina, e você joga junto com o irmão que é tipo o mesmo aquele Resident Evil 4. 4, Só que ali tem uma Ashley atrapalhona que precisa ser salva toda hora, né? O menininho você tem que dar uma ajudinha ali, mas ele não é besta, né? Ele, mesmo sendo tipo um moleque de 4, 5 anos, ele dá pra conviver melhor com ele. Agora, não sei se é spoiler do primeiro jogo, do segundo, quem jogou o primeiro, né? Mas o primeiro jogo você descobre. Ih, você tá mutado aí, cara. Não, quem não jogou o primeiro já era pra ter jogado. Já era pra ter jogado. Então, o menino tem o poder de controlar os ratos ali, né? Então, tem essa surpresinha no jogo. Então, ele não é que nem a Ashley, né? Ele tem uma vantagem no game, né? Ele te dá uma vantagem. Por falar enfim, Resident Evil 4, o remakezinho aí também que a galera tá no hype. Teve reclamações, né? Inclusive, né, do próprio público feminino falando, pô, a Ashley é aquela a clássica donzela indefesa que precisa ser salva. E, né, enfim, e parece que vai ter umas mudanças, né, no comportamento dela, né, e até na própria atuação dela, né, ali no game. Aí vai ser mais interessante, realmente. Tá bem. Lembrando que aí você falou sobre o desempenho do A Plague Tale Hack. Foi feito para a galera pela Sob Studios. E Home. Agora me pegou. Home Focus Home Interactive. E saiu para tudo, né, Jack? Você falou aí que no PC deu algumas paradas, mas ele saiu. Não só no PC, né? Mas acho que. Ele saiu para tudo, né? Saiu para PlayStation, os consoles de nova ele... geração. Com gráfico um pouquinho. Acho que um pouquinho. Não no nova geração, né? Tô falando mesmo do. Se não me engano, lançou no 4 e no Xbox One. Deixa eu pegar aqui. Mas lançou no Series também. Lançou pro Series, lançou pro 4, pro 5. Sim, o Hack, né? Eu acho que o outro não, né? O primeiro não. Inclusive lançou pra Switch também. Isso eu não sabia. Isso aí. Lançou pra Switch. É bom, né? Também. É bom que o pessoal. Sempre é bom, né? Você ter acesso. Quanto mais lugares para poder jogar, melhor. Isso, e aí. Isso me lembra de que assim, que teve um jogo que, né, uma franquia que aparentemente seria exclusiva para PlayStation. E, né, foi bem bacana aí. Claro que teve uns protestos dos sonistas, mas ela foi para PC, né? Estamos falando de Horizon Forbidden West. Dessa moça. A Forbidden West ainda não tá no PC, não, mas o. Não, o primeiro, o Zero Dawn já tá no PC. Cara, eu acho que é uma questão de tempo do Forbidden West. Né? Imagina que lá pra março, assim, já tá lançando, porque se não me engano, esse jogo lançou no começo do ano. Eu gosto dessa palavra, meados. Meados de 2023.
Meados Que de junho, acho que é mais pro meados é uma começo mesmo. medida, né? Meados é lá pela metade, entendeu? Então, mas é uma medida que é meados. É, meados. Entendeu? Mas aí... Início do ano. Aí início do ano é março. Porra, mas É, março é isso, né? o final do ano, em outubro. Não. Mas Essas mas coisas, né? é a mesma comparação. Mas ali É do tipo início pro receita, meio. um punhado. Assim, bota um punhado. Quando eu boto de sal, põe um punhado. Um Isso aí punhado, medida... pitada, essas coisas assim, essas medidas eu gosto. Quando bota agosto, Loucas. tipo, agosto tem agosto, setembro, né? Mas aí a gente não sabe, né? E o que você tem pra dizer dessa moça aí, A Marcinho? Eloy É uma das personagens mais carismáticas que eu acho. Criadas pela. Aí eu vou falar pela Sony. Claro, tem uma galera, uma gama grande aí, mas eu falo assim, de jogos. Pegando que foi um jogo originalmente exclusivo para PlayStation, para mim, ali no âmbito do PlayStation, foi uma das personagens mais carismáticas, que eu mais gostei de jogar, entendeu? Sim, foi a Aloy. A Eloy, ela tem umas características interessantes de personalidade. Eu lembro até um pouco da Tomb Raider dos novos jogos, né? Ela começa sempre, uma personagem que começa ali aprendendo as coisas e depois ela vê que ela tem um grande potencial de conseguir controlar, de guiar a própria vida para conseguir ajudar os outros, então descobrir um pouco da história e tudo mais. A Eloy também, ela começa, a primeira história dela começa tentando descobrir um pouco da história dela, né? Assim como os novos jogos da Tomb Raider. Eu até faço uma comparação um pouco das duas, né? Eu acho que elas têm muitas características em comum, além de ser personagens femininas que sendo protagonistas dos próprios jogos, né? Mas esse jogo aí é fascinante. E serem ruivas também, né? Isso, também tem isso, é verdade. Mas o Horizon, ele me fascina pela ambientação, não só a personagem, a ambientação, a história. Eu fico... agora no Forbidden West tem mais mecânicas de jogo, né? Mais animais Sim. de metal, né? E máquinas, né? Mais máquinas, então... É um jogo que eu tenho um grande carinho, né? Eu curti também bastante, tanto o Zero Dawn quanto o Forbidden West, principalmente. Bom, como você falou, cara, eu acho a Eloy uma personagem sensacional. Com tudo, porque é uma personagem que lá do começo você vai crescendo com ela e ela tem uma história também, apesar de ser pesadinha, né, mas bacana de ser contada. Ela é quase que uma escolhida, né? Sei lá. Não, ela é uma escolhida. Né? E por aí. E, cara, essa interação que se tem com o cenário, principalmente Forbidden West, assim, a mecânica do combate, assim, certos pontos que você ataca, você pode criar um dano maior ou até um dano fatal. Não é simplesmente um inimigo com uma barrinha de energia. E, né, não importa se você dá 10 flechadas na cabeça, né, é o mesmo sempre, que você der uma flechada na pata. Né, então eu acho isso bem bacana, esse sistema de jogo. Se falar no gráfico, sensacional. A mecânica do jogo eu acho interessante porque desde o primeiro jogo você tem aquela mecânica de caça, você prepara o ambiente para poder conseguir destruir a máquina, né? Você bota armadilha, vê por onde ela pode correr, por onde ela não pode correr, tentar cercar ela de alguma forma, então usar outras máquinas para poder te ajudar. Então, acho a mecânica bem inovadora. Você não tem um jogo que você tem esse tipo de situação que você controle os NPCs que você caça, que você destrói para poder... Pode ter alguns parecidos, né? Mas que não seja NPC humano e tudo mais, você não tem algo parecido. Então, acho bem interessante esse... Coisa bonita, né? Esse cenário não tem como, cara. Não tem como. Acho que já fechava o jogo do ano. Eu sinto que por você seria o jogo do ano, né? Seria o como GOT, não ia? Eu não sei, eu também gosto muito do Elden Ring, cara, mas...
não Não, seja desmerecendo sincero, abra seu coração. Abra o seu God of coração. War, mas acho que Você seria. não será julgado. Você não será Tá, julgado. seria o Horizon, não sei. O que você quiser. O que você quiser. O, o jogo foi, né, foi lançado para PS5, PS4. E aí, assim, a galera foi feito pela galera da Guerrilla, que eu acho que é um estúdio que sabe é, assim, fazer jogos de tiro, de RPG e ação, que é o caso de Horizon. Eu há pouco tempo eu joguei o Killzone Shadowfall. Gosto, claro, dá uma nostalgia aí, jogo um pouquinho mais antigo, mas como eles conseguem fazer por exemplo, no caso do Killzone, um jogo de tiro com uma história colada, bem legal, né? Com plot twist e tudo, e como eles também conseguem fazer, né? No próprio um RPG de ação e aventura aí, eles conseguem também encaixar bem a história, encaixar bem os personagens, assim também, como que não vou ficar falando de Killzone aqui, mas né, como a Guerrilla ela consegue fazer, né? Pegar o personagem, e história e ação, né? Que é assim, um divertimento, e consegue juntar tudo isso num game, e acho por isso que dá certo. Eu gosto muito do estúdio, né? Gosto muito da Guerrilla. Sim, sim. Né? E aí estamos chegando aí, Jack, pro duelo, né? Pro duelo. Talvez as polêmicas não, né? Mas, meu garoto, God of War, Ragnarok, né? Vou te Um perguntar jogo isso aí. muito aguardado. Foi tudo isso que falaram? Tudo isso que falaram? O que tu acha? Cara, eu acho que God of War Ragnarok entregou. Ele entregou tudo aquilo que ele prometeu, que as pessoas esperavam. Mas o que acontece? Aí vai uma crítica. Eu acho que acaba sendo uma própria constatação. Ela é uma franquia hoje. O God of War é uma franquia que a gente pode dizer que é uma franquia longa. E eu sempre falo, né, a não ser Ascension, que, né, com uma ressalva, não que foi ruim, mas de todos os Foi o terceiro jogo, né? Ascension foi o quarto, se eu não me engano. Porque teve um jogo, você teve o God of War 1, 2, 3, e você teve 2 títulos que depois, eu acho que, se eu não me engano, saiu para PlayStation 3, mas ele saiu na época ainda pro portátil da Sony. PSP, né? O PSP, que foi Ghost of Sparta e Chains of Olympus, que são 2 jogos. Inclusive, né, tem se eu não me engano, no 2 ou no 3, agora eu esqueci, ele enfrenta o Helios, que para mim é a morte mais brutal, né? Que ele arranca a cabeça do Helios vai sair na pele, ele arranca, né, na mão, como se estivesse, sei lá, tirando uma rolha de uma garrafa. E antes, né, da batalha, o Helios, o Helios tem uma missão para ele. Aí eu não me lembro se foi no Chains of Olympus ou Ghost of Sparta, que tem essa missão, se eu não me engano, contra o Atlas. É bacana. São jogos bacanas. E o Ascension, ele foi uma coisa que, assim, tá legal. Não encheu os olhos como foi todos os títulos de God of War. E agora, no Ragnarok, é um jogo lindo, é um jogo que, enfim, a história que né, é a continuação, é bem contada, as cenas, as surpresas, né, quando você, cara, né, aparece aquele do monstro pequeno até o monstro gigantesco, o inimigo gigantesco. Não sei se eu vou também ficar dando muito spoiler aqui, mas também os deuses, né? Cara, Thor, enfim. Eu acho bem bacana. Eu acho, aí também, porra, a inclusão, você tem uma deusa negra num âmbito nórdico, é bem legal. Tudo no jogo, eu acho que vale a pena. O problema é que veio o Elden Ring, cara. Esse que eu também, sabe? Elden Ring é um jogo muito, que nós vamos falar aqui, é um jogo muito bom. Então, realmente, você batendo aí, God of War não é que seja mais
é mais do mesmo, não é isso. Mas você tem as referências, principalmente do último God of War. E aí você dá uma, sabe, meio que uma brecadinha quando você vai escolher, se é que é para Uhum. escolher, né? Digamos assim. Mas, novamente, eu acho que God of War entregou tudo. Tudo que Uhum. ele propôs, de tudo que as pessoas esperavam, né? Ele entregou. Só que é aquilo que eu te falei, é um game que ainda bem que ele não é tipo um Assassin's Creed que todo ano tem que lançar, Uhum. esse lança... Sim, é um jogo que é é trabalhado e trabalhado, é tal, pensado, né? é pensado, né? Um estilo aí mais GTA, podemos dizer assim, né? Uhum. Não um estilo de gênero de jogo, mas no estilo de trabalho, né? E de temporalidade. E aí Eu você acho que. acaba guardando bem, né? Uhum. O Sim, game. sim. Ah, é verdade, você fica esperando ele, né? É. Acontecer mesmo. E Eu eles acho entregam. isso. Não, eu acho que é interessante porque essa batalha que teve entre God of War e Elden Ring, eu acho que cada jogo tinha sua dificuldade para poder atrair o público. Eu acho que os jogos que são continuação, eles têm uma dificuldade de conseguir, ainda mais continuação de jogos bons, ele tem que entregar aquilo que veio do título anterior e inovar, mas também trazendo aquela nostalgia, não nostalgia, né, porque o jogo anterior tem pouco tempo, né, mas aquela sensação do jogo anterior. E isso é uma Uhum. dificuldade que alguns jogos têm de fazer, entendeu? Você quando falou do Ascension, né, acho que a primeira franquia, assim, acho que foi dando uma caidinha com o tempo até renovar toda a franquia. Eles fizeram essa renovação que todo mundo ficou achando ruim, né? Achou que ia ser uma bomba, só que os caras trabalharam, os caras fizeram uma coisa interessante. E eles viram que tinha que realmente atualizar a franquia, tanto de gameplay quanto de história, né? E o Elden Uhum. Ring, ele vem com uma proposta de novos jogos, né? Um jogo que você não tem muito o que esperar, né? Você só espera mesmo ali aquela mesma mecânica dos jogos clássicos da From Software, né? Clássicos atuais, né? Do Dark Souls, né? E o Sim. Bloodborne. Né? Mas eu acho que tem essa dificuldade de você conseguir atrair o público nessa parte de ninguém conhece o jogo, ninguém sabe o que se trata a história, então você tem que sempre criar uma coisa do zero, então tem essa dificuldade. Então, acho legal essa disputa entre os dois jogos, porque um é uma continuação de uma franquia de Sim. sucesso, e o outro é um novo, quase 100% novo, né? Porque ali o estilo da Front Software está atrelado, né? Então, acho legal essa batalha entre os dois. Porque seria mais ou menos o seguinte, né? O The Last of Us, o 2 é uma Uhum. obra-prima em Uhum. relação a games. E God of War pode também. Para mim também Uhum. é assim como é o The Ring. Só que The Last of Us, ele tem mais remake, É. qualquer outra coisa. Uhum. Você tá no segundo, né? Então, The Last of Us parte 2. É. O God of War, por mais que você tenha aí uma. Aí acaba sendo, como um pouco a gente falou de Xenoblade, uma franquia dentro da franquia, agora você tá aí no. É, com os deuses nórdicos. É, eu não sei onde isso vai parar, mas espero que continue. Uhum. Mas é uma franquia já um pouco. Você conhece muito Kratos, entendeu? Uhum. Então veio o Atreus aí que já ajuda. Mas eu não vou botar The Last of Us como uma franquia, porque é praticamente. São só dois jogos, por Apesar de ser, enquanto. apesar que as pessoas consideram. Vai virar seriado. Mas É. pelo número, pela quantidade de jogos, para mim, God of War é a franquia mais bem sucedida em relação à qualidade, né? Uhum. É o jogo assim, cara, ele vai melhorando a cada título. Para Uhum. mim é Sim, mais ou isso menos é. isso, né? Então, desde lá do 1, desde lá da Hydra, da boa e velha Hydra que a gente combate, que a gente fica maluco com Caraca, aquilo aquela ali, Hydra ali foi. é, a gente fica maluco com Uhum. aquilo, né? Os jovens, Até acho que os jovens não conhecem, não jogaram essa, não, os os jovens jovens, né? não deveriam, É. né? Porque é Uhum. muito bom, né? É. Mas eu acho que parou aí, acho que no 3, né? Se não me engano. Uhum. Né, os remakes, né? Enfim. Não, não é remake, né? Foi Não continuação, né? O remake, na remake foi verdade do The Last of Us, né? na Que foi aquele verdade é remake. uma remasterização. Uhum. Foi uma remasterização, Ah, sim, sim. né? Mas de lá, né? Daquela Hydra até agora, né? Até o Thor.
Uhum. É só melhora. Mas é Uhum. aquilo, mas é uma franquia longa, né? Uma franquia mais Uhum. longa. E aí eu acho que. Aí você gosta muito de Forbidden West, mas Uhum. eu acho que sim, né, se não fosse Elden Ring, teria, teria levado, na minha É, opinião, God of War entendi. teria, Uhum. teria levado. Certeza Que, né, absoluta. que feito nova, né, pela galera da Santa Mônica Uhum. para PS5, né, e PS4. Né, roda bem nos dois, roda bem no Uhum. PS4 também, Sim, isso fluidinho. bem feito. E vale muito a pena, claro, você ver jogar. Mas, cara, o negócio é que esse cara aqui, Elden Ring, é o RPG. Uhum. Pra mim, é praticamente um RPG perfeito. Né? Uhum. E aí, por mais que a gente tenha ali, ele tem uma sacada Souls com uma mecânica mais aberta, podemos dizer assim, né? E até mesmo na construção do personagem. Uhum. Ele traz, assim, o Elden Ring, ele traz tudo, né? Traz Souls, ele traz um pouquinho, sei lá, quando Uhum. jogando, né? Traz lá um pouquinho de Elder Scrolls, né? Uhum. Teve umas partes que até me lembrou Dragon Age. Para mim é um RPG aí, cara, perfeito. Né? Cara, Posso dizer eu assim. acho o jogo é um jogo que acho que chegou, ele fascina a pessoa de alguma forma, né? Eu acho que os jogos da From Software, né, começou com a franquia Souls e as pessoas não jogavam, não tinha muita gente que jogava porque é um jogo difícil, as pessoas não querem jogar um jogo difícil, né? Teve até uma polêmica um tempo atrás falando sobre trazer um modo fácil para o jogo, né? Mas é o que o desenvolvedor quer, né? Quer um jogo difícil mesmo, que ele dá uma recompensa com a sua persistência, o seu aprendizado, você aprende jogando. E acho que ele faz. Para mim, os jogos da FromSoft têm Uhum. essa pegada que eu acho que é muito satisfatório você conseguir passar depois de 50 horas de um monstro. Né? Pô, consegui, agora vou pro próximo, andando 10 metros tem outro. Mas cara, o design de personagem deles é fora de comum, cara. Uhum. O que pode vir agora de interessante também, que até o pessoal achou que era deles, é aquele o jogo do Kong. O Kong, aquele jogo chinês. Que é da lenda aquele do Goku, né? Ele tem uma pegada um Ah, pouquinho sim, assim sim, visual do sim. Dark Souls, do Elden Ring, mas ainda assim você vê qualquer coisa do Elden Ring, você se fascina pela ambientação, o cenário e principalmente pelos personagens, os monstros, os bosses, né? Os mestres são incríveis, né, cara? E assim, os jogos da From Software, cara, eu acho legal porque assim é difícil, né? Então você passa um tempão para jogar e quando Uhum. você termina, depois tem gente que já engata, vou jogar de Uhum. novo. Ou por um tempo aquele game que, cara, é o game que te dá saudade, você joga. Uhum. Tem um game Porque mais ele é muito bom, longo e ele. difícil, né? Uhum. Uhum. Ele é longo e Sim, você difícil. acaba refazendo o jogo. Eu joguei o primeiro Dark Souls, eu zerei, depois zerei com outro tipo de personagem, zerei de novo, fiz um gameplay mais, né? E ele tem uma continua dificuldade. Aquele negócio, é um jogo que ele fica mais fácil, mas se você demora, você perde. Sim, Entendeu? sim. Ele faz, agora tá mais fácil, você consegue matar mais rápido, você tem mais poder, mas se você demora, a caveirinha nível 1 vai te matar. Entendeu? Então você tem que estar sempre ligado ali. Eu acho isso bem legal nos jogos da FromSoft, que até vai lançar agora aquele jogo lá de robô Aí lá que até esqueci o botar nome. aqui. Então, Elden Ring, como GOT, foi merecido. Eu Pra acho você? certeza que sim, com certeza. Eu também. Mesmo um coraçãozinho lá com a Eloy, né? Mas. Não, mas isso aí eu sabia que não ia ganhar, mas entre o God of War e o Elden Ring não tinha como bater de frente. Eu fiquei triste porque o Horizon não ganhou nada. O zero, mas Ele não ganhou nada. não ganhou nada, zero, zero. Né? Tem Só, certeza só disso? ganhou indicação só. É mesmo? Uhum. Eu acompanhei, eu vi assim, pô, agora eles vão ganhar, não ganhar. Não vai ganhar, não ganhar. Eu fiquei triste, eu falei, deixa pra lá. Não sei. Mas Uhum. realmente não poderia ter levado pelo menos alguma coisa, né? Aí Uhum.
Mas foi, enfim, mas eu acho que os prêmios Sim, foi merecido. foi merecido, né? Foi bem merecido. Bom, Jack, aí avisando aqui pra galera, antes da gente terminar, né, hoje esse controverso, que nós vamos aí, a gente já tá fazendo uma listinha aí dos jogos mais esperados para 2023. Então, logo aí, depois desse vídeo aí entrando no ar, deve sair um logo em seguida. E aí tem as nossas expectativas, porque para mim 2022 foi muito bom, né? Você tem um nível muito, muito bom de jogos, né? De títulos para Game of the Year. E aí lembrando que para a gente não fazer uma lista muito grande, no caso aqui dos melhores jogos de 2022, a gente pegou os indicados, mas tem muito jogo ainda, né? Muito jogo bom que foi lançado. E aí fica a cargo de vocês aí, colocar aí nos comentários pra gente trocar uma ideia depois. Beleza. Não é isso, Jack? Eu vou comentar também, tá? Fica tranquilo. Mas as pessoas não esperam que eu comente. As pessoas querem que você comente. É isso aí. Eu já vou adiantar logo aqui o meu mais esperado. Certo? Com certeza. Você já tá melhor da toxicose? Tá melhor? O pescoço já tá ok? Tá pescoço. Mas então, o mais esperado pra mim é o Hades 2. Não tem como não. Quando eu vi aquele trailer lá, eu falei, os caras vão trazer o Hades 2. Aí sim. Hades foi um jogo sensacional, né? E eu vi aí, deu uma olhada ali nos vídeos, cara, coração já bateu mais forte. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Foi muito bom aí a presença de vocês, agradeço. Novamente peço para que vocês curtam este vídeo, compartilhem o canal, né, Jack? Isso ajuda muito a gente a continuar por aqui conversando sobre games e outras coisas boas da vida com vocês. Jack, vai mandar uma... Acho que eu não tô tão bem quanto era antigamente. Não, você... Eu quebrei o pescoço aqui, Tá sensacional, Jack, tá perfeito. Bom, pessoal, um beijo. Jack, um abraço, foi bom estar novamente com você. Valeu, pessoal. Bom Natal, hein? Bom Natal, Jack. Bom Natal, bom final de ano. Bom final de ano. Que aí, final de ano. É porque a gente ainda vai se ver aí pra falar sobre sobre as expectativas para 2023. Valeu, pessoal. Valeu. Beijo. Falou.